e o problema você usa ele como degrau. Gente, vou contar um negócio pra vocês, mais do que eu imaginava. É a história de quem sempre batalhou desde cedo. Hoje a gente divide as nossas conquistas. Essa é a minha história. Olá, meu nome é Ana Maria, sou negociadora de distrato do Grupo Natos, tenho 37 anos, sou casada, tenho 3 filhos e agora eu vou contar um pouco da minha história. A história da minha vida começa assim, meus pais se casaram cedo, minha mãe com 12 anos, meu pai tinha 16. Meu pai sempre trabalhou no início como chacareiro, vaqueiro, leiteiro, e minha mãe foi ficando em casa. Até que aos 16 anos ela teve o primeiro filho, que sou eu. Depois veio meu irmão, 2 anos e 7 meses depois. Até que surgiu a necessidade de ir para a cidade para começar a estudar, né? Então, começamos a estudar, nesse meio tempo a família foi desenvolvendo, todos os familiares também foram indo para a cidade, a gente foi crescendo, estudando, até que não tinha mais oportunidade de emprego, porque a gente morava no interior, né? Eu nasci em São Luís de Montes Belos, e com 5 anos meus pais vieram para Goiânia, e a gente foi aprimorando. Para aquela família que não tinha um banco para sentar, não tinha um fogão para cozinhar, já começou a melhorar um pouco mais de vida quando a gente veio para a cidade. Com 16 anos, eu perdi meu pai, de uma forma um pouco trágica, mas é uma superação para mim. Passou-se os anos, continuei estudando, ajudando a minha mãe, apoiando a minha mãe. Passou-se uns 6 anos, eu perdi meu irmão e ficamos eu e minha mãe. Sempre apoiei ela no que fosse preciso, estudando, trabalhando, tendo várias oportunidades. Nunca usei a minha trajetória de vida de família humilde para me beneficiar, e sim como um degrau para superar e crescer profissionalmente, intelectualmente. E eu acho que é isso que o ser humano precisa. Ele não precisa usar das suas dores para se vitimizar, e sim usar esses problemas que a gente passa como um incentivo para você crescer. Meu nome é Bruna, tenho 28 anos, sou mãe de um menino de 6 anos. Atualmente eu moro com a minha mãe. Vou contar um pouquinho da minha história, que aconteceu há um tempo atrás. Em 2014, eu me relacionei com uma pessoa, e como no começo de uma relação, tudo é muito lindo, tudo é muito bom. E com 6 meses de namoro eu engravidei. Eu engravidei, fui pedida em noivado e me casei em 2015. 2015 no mês de junho. E assim que eu me casei, em setembro eu tive meu filho. As coisas começaram a mudar um pouco. Ele se tornou uma pessoa muito agressiva, muito rude. E assim foi, eu fui conhecendo a pessoa que estava dormindo do meu lado, que eu não conhecia. As coisas foram acontecendo. Eu apelei, né, pela igreja, porque eu estava muito distante de Deus. A gente foi num encontro de uma igreja. Nesse encontro dessa igreja, ele me confessou todas as traições, inclusive mais de 5, né? No que ele foi falando, eu fui perdoando, eu fui deixando tudo de lado porque eu queria viver aquele casamento, porque minha mãe prezava muito por um casamento. Ela falava: se você tem uma pessoa do seu lado, se você casa com ela, você vai morrer com ela. E assim ela pensava. As agressões começaram. Começou a dar tudo errado, tudo desandou. Ele começou a me agredir com palavras. Eu parei de trabalhar, eu ficava só em casa por conta dos ciúmes dele. Ele tinha muitos ciúmes.
Então eu parei, eu só ficava em casa, cuidava do meu filho e a gente mudou inclusive 5 vezes, porque a gente brigava muito e os vizinhos sempre reclamavam do barulho, da briga. E teve um dia que as agressões mudaram, né? Ele me deu um soco no olho, eu fiquei uma semana de olho roxo, fiquei uma semana andando de maquiagem para ninguém ver, porque meus irmãos, querendo ou não, né, não iriam aceitar esse tipo de agressão. E eu fiz a denúncia, tanto é que foi presa em flagrante e no dia da agressão. Ele me bateu, eu quebrei algumas coisas em casa para ele se afastar de mim, ele me jogou no chão e me enforcou. Nisso eu comecei a gritar por socorro, eu achei que ia morrer. Eu tinha um vizinho que era policial, ele estava de folga, eu não sabia. E nesse tempo, 3 viaturas pararam na porta de casa, arrombaram a porta e falaram, tá tudo bem, e viram toda a cena. Ele foi preso em flagrante, eu tinha alguns roxos no braço. Ele ficou 5 dias preso. Dentro da cadeia, ele me ligou. Falou que era a mulher da vida dele, que ele queria mudar, que nada disso ia voltar a acontecer. E nisso, os dias foram passando, ele pagou a fiança de 5 mil pra sair. Ele foi solto, eu tentei. É muito difícil a gente abrir mão da nossa família. A gente sabe que tem agressões, que tem mulheres que passam por isso, não consegue simplesmente acabar com aquilo, porque é sua família. E você é uma pessoa incondicionalmente que você não tem condições de terminar. E aí teve um dia, assim, que a gente voltou, nada acabou. As pessoas não vão mudar, não vão. Se ela é uma pessoa agressiva, ela não vai mudar. Nem por você, nem por ninguém. Só se realmente ela quiser por ela. Eu sentei na minha cama e chorei horrores. Eu chorei e falei, eu não mereço passar por isso. Eu sou mais forte, eu vou pegar meu filho e eu vou embora. Simplesmente. E eu peguei as minhas coisas, eu não queria nada daquele relacionamento. Nada. Nenhuma colher, faca, nada. Queria nada. O pessoal falou, nossa, mas você foi embora sem levar nada. Eu tinha tudo dentro de casa. Gente, eu não queria nada, eu queria só me livrar. Minha mãe falou assim, filha, as portas de casa estão abertas para você voltar. Eu peguei o meu filho, peguei minhas roupas, as roupas do meu filho e falei assim, eu vou embora. No que eu fui embora, ele foi atrás, obviamente. Eu falei, eu vou seguir minha vida, eu não mereço passar por isso, né? E voltei a trabalhar. Inclusive, me deu uma força, né, voltar a trabalhar. Contei para as pessoas essa história minha vida é um livro aberto. E eu tô, assim, se alguém perguntar, eu respondo, eu não tenho vergonha do que eu passei. Porque hoje eu falo, meu Deus, que superação. Eu nem acredito, sabe? Nossa, eu passei por tudo isso, tô com a cabeça erguida. Gente, vou contar um negócio pra vocês. Quando a gente supera, quando a gente fala, meu Deus, eu não acredito, eu sou muito forte. Mais do que eu imaginava. Aí eu peguei meu filho e hoje eu tô bem, graças a Deus. Me curei de muitas coisas, me trouxe muitos traumas, inclusive tô tratando. E é isso, gente. E eu superei, minha história de superação é essa. E acreditem, pode ser o vendaval que for, ele vai passar. Olá, meu nome é Catiane, tenho 28 anos, muita gente já me conhece, né? E a história que eu vou compartilhar, a história da minha vida, ela não é a única entre milhares de pessoas, de mulheres brasileiras e no mundo também, que é a história de quem sempre batalhou desde cedo para conseguir seus objetivos, sempre estudou, sempre correu atrás de melhorias. E diante disso tudo, surgiu uma gravidez, né? Fui casada, tive 2 filhos de 5 e 6 anos, Isabela e Arthur. E daí tudo mudou, né? Que a minha prioridade começou a ser eles. As maiores dificuldades era que cuidar de 2 crianças, sozinha já não é fácil. Eu nunca tive muito suporte, né? Nem familiar e nem do pai. Então eu sempre me virei nos 30 para cuidar deles sozinha. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir.
Assim, é difícil, porque você tem que conseguir tempo, conciliar escola, arrumar pessoas para cuidar, quem olhar fica doente e faltava financeiramente também dentro de casa, mas sempre, nunca desisti, eu sempre corri atrás e batalhei para poder dar o melhor para eles. Meus planos para o futuro é crescer profissionalmente, pessoalmente, cuidar dos meus filhos e criar eles com caráter, de forma digna e poder dar o melhor para eles, né? Meu nome é Girley, tenho 47 anos, faço 48 agora. Não tenho problema nenhum em falar da minha idade, tenho muito orgulho disso, inclusive. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um acontecimento que marcou a minha vida em 2005. Em 2001, eu entrei num call center como atendente e lá eu fiquei por quase 3 anos como atendente. Durante esse tempo eu fiz um processo seletivo para supervisora, fiquei no banco de espera, fiquei em segundo lugar, fiquei no banco de espera e por uma diretriz da empresa, por um projeto trainee, eu não assumi, meu processo expirou. A empresa entrou em um outro momento, com um plano de cargos e salários, e eu não pude mais fazer um processo seletivo para supervisora, porque eu estava no nível 2 e eu precisava alcançar primeiro o nível 3. Então eu batalhei, consegui ser Rep 3 e depois fiz um processo para supervisora. Passei no processo para supervisora em janeiro, né, para assumir em 1º de fevereiro. E assim que eu assumi como supervisora, eu descobri que estava grávida da minha filha caçula. Só que nesse momento que eu estava grávida da Mariana, eu estava separada do meu marido. Era um momento de muita dificuldade financeira, apesar da promoção, que era algo que eu buscava e lutei muito para conseguir. Mas devido à separação que eu estava do meu marido, o momento que ele estava vivendo, foi de muita dificuldade. Não foi uma gravidez fácil, ao contrário, foi uma gravidez muito difícil. E, assim, tive a Mariana, graças a Deus. Durante a minha licença maternidade, que eu estava em casa, é onde vem o relato que eu quero dividir com vocês. Um dia a gente foi no supermercado, o meu marido não tinha, né? A gente precisava das coisas e o dono do mercado do bairro era conhecido dele e ele falou para mim, você pode ir lá pegar o que a gente precisa, que depois eu vou lá e acerto com ele. Dentro da minha criação, isso era algo inadmissível, porque meu pai e minha mãe nunca permitiu que a gente fizesse isso, pegasse algo fiado. Mas como ele me garantiu que eu podia ir, eu fui. E levei as minhas outras 2 meninas que estavam maiores. E chegando lá, elas correram pelo supermercado querendo pegar as coisas. E eu primeiro fui no caixa conversar com a esposa do dono e me certificar que eu realmente podia fazer as minhas compras. E ela me disse que não, que eu estava enganada, que ela não conhecia meu marido, que eles não tinham o hábito de vender na notinha para ninguém. Eu falei, não, tudo bem, é um direito da senhora. Peguei minhas filhas e saí. E a minha filha chorou, porque ela queria uma bolacha. É muito doído lembrar desse dia. Mas me trouxe muito aprendizado e eu decidi que eu iria trabalhar, iria
enfrentar todas as coisas e que aquilo era uma fase e que ia passar, mas serviu de inspiração, serviu de base para eu continuar lutando, para eu seguir a minha vida, para eu ensinar elas que infelizmente a gente não tem tudo que a gente quer, no momento que a gente quer, mas que a gente precisa continuar. Hoje está ruim, mas amanhã será melhor. O que a gente não pode é desistir. Então, eu fiz a minha primeira graduação depois que eu casei. Estou fazendo a minha segunda graduação agora. Quero fazer uma pós. E estou estudando junto com as minhas filhas. Então, eu creio muito que o que não é bênção é providência, que tudo tem um ensinamento, tem um para quê, não um porquê, mas tem um objetivo para acontecer. Olá, eu me chamo Sabrina, tenho 29 anos, sou casada, tenho uma filha de 14 anos e há 6 anos estou aqui na Natos contribuindo para o sucesso. Minha história de superação iniciou aos 14 anos e que meu pai teve um câncer, ele faleceu. Foi um momento muito difícil para mim e para minha família, porque além da dor que nós passamos, nós também passamos por problemas financeiros, porque ele era o provedor da casa. Alguns anos depois, a minha mãe também descobriu que estava com câncer de mama. Ela fez todo o tratamento, fez cirurgia, fez quimioterapia, radioterapia. Isso rendeu a ela mais 2 anos de vida. Após isso, ela teve uma metástase no pulmão, ficou 2 meses internada e veio a falecer. Nesse período de 2 meses, eu tive que me descobrir uma nova pessoa, uma pessoa forte, uma pessoa que teve que ter uma autorresponsabilidade de cuidar dela e de cuidar de todas as outras coisas. Então, para conseguir vencer na vida, eu tive que não me fazer vítima. Eu tive que lutar, tive que cuidar da minha família e superar toda dor, toda tristeza, porque quando você perde um ente querido, é como se você perdesse o chão, você perdesse o seu porto seguro. E principalmente os nossos pais, porque aquelas situações mais simples do dia a dia, que é a formatura, casamento, algumas situações eu não pude tê-los perto de mim, mas o que me fez superar tudo isso foi Deus. Eu encontrei forças em Deus para seguir em frente, para ser uma mulher guerreira, uma mulher de fé. E hoje, tudo que eu conquisto, tudo que eu realizo, tudo que eu sou, eu devo ao ensinamento dos meus pais. Então, a cada dia eu posso trazer eles perto de mim. Essa é a minha história. Sabia que você gosta? Pode. Essa música. Aí vai, agora. Deixa a vaga pra ela começar a quarta pra vir. É porque, inclusive, eu não passei nada, ó. Tá. Você nem tem como. Não. Não vamos. Acho que tá tudo bem com os filhos, né?